Ontem à noite eu estava assistindo o documentário sobre o Johnny Depp e a Amber Heard. E aquilo me lembrou demais os anos que eu trabalhei com violência doméstica, os casais que eu atendi, que eu acompanhei durante os processos. E o porquê que me lembrou? Porque a grande maioria dos processos que eu trabalhei foram casos de violência, de agressões recíprocas, ou seja, os dois se agrediam, os dois se violentavam, os dois se machucavam. E foi isso que ficou demonstrado ali naquele processo. No decorrer do processo ficou confirmado que o Johnny Depp deu um chute nas costas da Amber dentro do avião, logo ali no começo do relacionamento deles. Não dentro do processo, porque essa prova foi omitida pela juíza, mas depois as pessoas tiveram acesso a todos os 6.000 documentos que fizeram parte ali da instrução e conseguiram ver essa conversa entre um amigo, um segurança do Johnny e a própria Amber, onde fica confirmado que ele não tinha noção da gravidade do que ele estava fazendo quando ele deu um chute nela. Então essa primeira agressão foi confirmada, né? E ficou confirmado também que ele bebia bastante, consumia entorpecentes e colocava ela de certa forma em risco. Mas também foi confirmado que ela também tinha uma personalidade controladora, uma personalidade agressiva, que ela quebrou tudo, na casa deles lá, que agrediu ele, que ele inclusive perdeu um pedaço desse dedo aqui. Então foi confirmado que os dois se agrediram, foi confirmado que a relação era abusiva para as duas pessoas, não era só para uma. E é isso que a gente vê acontecer muito. E essa é uma das razões pelas quais eu hoje não faço mais um trabalho com o judiciário, a não ser que seja um divórcio consensual. Mas eu não uso mais o litígio para resolver as questões dos clientes, porque simplesmente não resolve. O processo judicial é o verdadeiro perde-perde. Ninguém sai ganhando com o processo judicial. Aquela dor, aquele problema, aquele conflito se estende no tempo. Lá nos Estados Unidos é muito rápido, acabou o processo em 6 semanas, não é o que acontece no Brasil. Um processo desse duraria 6 anos, 10 anos ou mais na justiça para ver alguém condenado ou processo findado, E você ficaria aí 6, 10 anos revivendo aquela dor, revivendo aquele trauma, e em vez de estar fazendo exatamente o que você precisava fazer para que aquilo acabasse. O que é que você precisava fazer para que aquilo acabasse? Assumir a sua parcela de responsabilidade, não é mesmo? Eu agredi, eu fui agredida, ele me agrediu, ele foi agredido. E o que é que eu preciso ver, o que é que eu preciso aprender, o que é que eu preciso fazer para que isso não volte a acontecer na minha vida? Porque uma vez que aconteceu, eu não posso fazer nada com relação a isso, a não ser aprender com aquilo, para que aquilo não se repita na minha vida. Ao invés de eu aprender, eu entro com uma ação judicial, eu coloco a minha vida na mão de terceiros, da justiça, da polícia, da imprensa, como foi no caso deles, que foi esmagadora em cima da Amber, tanto que hoje ela mora em Madrid, na Espanha, para criar a filha em paz, ao invés de realmente resolver isso dentro de mim. E mais, o que a gente vê acontecer foi a utilização da Maria da Penha como uma arma de vingança das mulheres, que foi o caso da Amber. Ela, em razão do rompimento do relacionamento que ela não aceitava, ela usou o Me Too, usou a mídia, fez uma notícia se dizendo vítima de violência doméstica, colocando o rosto dela como a cara do movimento Me Too, quando na verdade as agressões eram recíprocas. Tanto quanto ela foi agredida, ela também agrediu. E essas agressões recíprocas no Brasil são causa de exclusão de culpabilidade, são causas de inocentar a parte que está sendo acusada. Porque como é que eu vou ser condenado por ter agredido uma pessoa que me agride? Como é que eu vou ser condenado por violência doméstica se eu também sofri a agressão? Entende? Não tem como o meu marido ser condenado se eu também bati nele. É uma causa de inocentar. Várias pessoas são inocentadas em razão dos homens, que só as mulheres são protegidas pela Maria da Penha. Os homens são inocentados
por essa razão. Geralmente é a única causa que é capaz de inocentar um homem ali da violência doméstica é ele provar que ele também sofreu agressões, sejam elas emocionais, psicológicas, financeiras ou físicas. Porque tem mulheres sim, eu já atendi homens que casados com policiais, que a mulher botava arma na cabeça do cara no meio da discussão, né? Então tem mulheres sim que fazem esse tipo de agressão. E o problema é você transferir para o judiciário, para a polícia, para a mídia, resolver o seu problema. Isso não vai acontecer. O seu problema só vai piorar, o seu trauma só vai aumentar, a sua dor só vai crescer e se prolongar no tempo e na história da sua vida. Quando o que você deveria fazer realmente é se calar? Não, de forma alguma. Ninguém deve se calar diante de uma violência, seja a violência que eu cometi ou que eu sofri. Você deve sim buscar apoio, buscar ajuda de profissionais que vão te auxiliar a olhar para isso, aprender com isso e fazer diferente. E é justamente isso que eu procuro fazer hoje dentro do Pronto-Socorro do Amor, com os casais que eu atendo, é parar de terceirizar os seus problemas, entende? Parar de deixar para as outras pessoas resolver e você aprender a resolver, assumir a responsabilidade por fazer diferente, assumir a responsabilidade por aprender a amar e ser amada, impor os limites, deixar claro até onde as pessoas podem ir e não podem ir, aprender a se relacionar de uma forma saudável, que não tenha controle, que não tenha poder sobre o outro, que respeite a escolha de ir, de vir, as escolhas diferentes, que entendam que as pessoas veem e fazem as coisas diferentes, para que no próximo relacionamento, ou nesse mesmo, caso os dois resolvam olhar para isso, é possível sim remediar. Ou num outro relacionamento você não passe por isso, você não sofra as mesmas coisas que você sofreu. Você consiga sim ter um relacionamento saudável, adulto, responsável. As pessoas têm muita dificuldade com essa palavra responsabilidade. Ela é grande, ela é pesada, mas ela é indispensável. Ela é indispensável. A partir do momento que você assume a responsabilidade pela sua vida, pela sua integridade física, você não bota a sua integridade física na mão nem do seu parceiro, nem da polícia, nem da justiça, é sua. Você vai estabelecer os limites até onde as pessoas podem ir, até onde as pessoas não podem ir. E você vai cuidar para que isso seja respeitado e você vai embora assim que isso for desrespeitado. Você não vai ficar onde isso não for respeitado. Você vai sim saber como agir, até onde ir, o que fazer para garantir que a sua vida seja da forma como você queira, que você seja respeitado pelas pessoas, que as suas relações sejam saudáveis, sejam para crescimento e nunca para machucar, para ferir, para agredir ninguém, nem mesmo a você. Então, crescer no amor é crescer no amor próprio, é cuidar de você e aprender a amar o outro do jeito que ele é, nas diferenças que ele tem, sem precisar agredir, violentar, para ser ouvida, para ser amada, para ser vista. Então, essa história do Johnny Depp e da Amber, ele retrata muito bem a história da violência doméstica. É claro que existem homens machistas, misóginos, realmente, né, que diminuem a mulher, e por isso a Lei Maria da Penha foi criada, porque a Maria da Penha, ela sofreu uma tentativa de homicídio enquanto estava dormindo, enquanto estava acamada, né? Foi uma coisa muito grave que gerou essa lei da forma que ela é hoje, mas ela acabou virando uma vingança na mão das mulheres, né? Acabou virando uma forma de se vingar dos homens por não aceitar o fim dos relacionamentos, não aceitar que o marido arrumou outra mulher, que ele seguiu com a vida dele e eu fiquei aqui. Então vamos realmente fazer o que precisa ser feito. Não vamos ficar prolongando a dor, aumentando o trauma, né? Vamos fazer diferente, entende? Fazer diferente, vamos crescer. Tudo isso que aconteceu com você, tudo isso que você viveu nesse relacionamento ruim, nesse relacionamento tóxico, só tem uma função: a fazer você aprender. Se você viveu isso uma segunda vez, serve para você ficar escolada nisso. E a terceira vez que ele se apresentar para você, é a hora de você falar: não, agora eu aprendi, sai daqui. Se você não consegue fazer esse caminho, você vai estar sempre presa numa situação de violência, você vai estar sempre presa numa situação de abuso, uma situação que não vai deixar você feliz, que vai te entristecer, que vai causar um rombo na sua alma.
Então você tem que olhar para isso como um aprendizado e aprender. Aprender a fazer diferente. Se você precisar de apoio para sair de uma situação como essa, para começar a ver uma saída, porque eu sei, eu vivi, eu sei como é difícil a gente até pensar que existe outra possibilidade, né? A gente está tão emaranhada na dor, nos problemas, que a gente não consegue ver saída, mas existe saída. Existe saída digna, existe uma saída rápida, existe uma saída saudável, que não depende de todo mundo se meter na sua vida, não depende de jogar a sua história, a sua vida na mão de um juiz que vai olhar como mais um número. Não significa jogar na mão da polícia, que vai tratar você como um bandido, como um marginal, que significa você assumir as rédeas da sua vida, você assumir a responsabilidade por ser feliz, você assumir a responsabilidade por se cuidar, cuidar da sua saúde física, emocional, mental, e realmente construir a vida que você quer e deixar para trás aquilo que não serve mais.